Amém. Olá, professor Wilson. Meu nome é Lívia e eu vou apresentar esse trabalho com a Suelen. O nosso tema é Engenharia Física no uso da nanotecnologia na produção de embalagens alimentícias biodegradáveis, compreensão dos benefícios ao meio ambiente. Esse é o print do nosso resumo, o qual a gente vai falar mais detalhadamente nos próximos slides. Bom, o nosso trabalho se trata da contribuição da engenharia física para melhorar os benefícios ao meio ambiente através do uso da nanotecnologia na produção de embalagens alimentícias biodegradáveis e compreender as vantagens e desvantagens dos possíveis nanomateriais utilizados. O objetivo é mostrar como as propriedades atribuídas pelos nanomateriais às embalagens alimentícias podem torná-las biodegradáveis e se equiparar às propriedades das embalagens alimentícias plásticas, ao terem suas características mecânicas, térmicas e degradáveis alteráveis, conforme qual nanomaterial é adicionado ao seu processo de fabricação, impactando de forma positiva o meio ambiente ao amenizar a pressão degradadora da natureza. A metodologia que foi utilizada foi a revisão bibliográfica de artigos disponíveis em bancos de dados oficiais, como o Google Acadêmico e a rede de repositórios latino-americanos, e sua sistematização no armazenador de arquivos Zotero para uma melhor síntese das informações. Os resultados obtidos indicam que o profissional da engenharia física, pela sua formação multidisciplinar, utilizando da nanotecnologia, é apto a amenizar os impactos causados pelo plástico ao meio ambiente. A utilização de filmes alimentícios feitos a partir de biopolímeros e nanomateriais se apresenta como uma alternativa para substituir o plástico como embalagem alimentícia, pois os filmes eles são oriundos de fontes renováveis, podem ser biodegradáveis e podem cumprir com os requisitos necessários atribuídos às embalagens alimentícias. Ao lado, é possível ver biofilmes de amido com adição de acerola, somente para poder ilustrar o aspecto desse filme alimentício. Pode passar o slide. Bom, as conclusões mostraram que a atuação do engenheiro físico, pela sua formação multidisciplinar, é capaz de desenvolver projetos que vão muito além da área tecnológica ou de elaboração ou da própria elaboração dos projetos. Estes podem atender às demandas da área ambiental e ter um compromisso com a natureza. Aqui é uma foto demonstrando como seriam as embalagens produzidas. Essas são feitas de papel craft. E agora vamos abordar sobre a engenharia física e o uso da nanotecnologia na produção dessas embalagens alimentícias. Bom, a necessidade de profissionais com a capacidade de resolver os diversos problemas da sociedade aumenta a cada dia, pois os novos problemas requerem novas tecnologias para serem solucionados, as quais, devido à sua complexidade, requerem soluções que envolvem múltiplas áreas do conhecimento. O crescimento exponencial do uso do plástico na sociedade e o seu descarte inadequado é um desses problemas, e faz com que seja necessária a criação de novos materiais com potencial para substituí-lo. Logo, é necessária a criação de embalagens com características adequadas para manter a qualidade que as embalagens plásticas dispõem e que sejam favoráveis ao meio ambiente. Entre as áreas de atuação disponíveis ao profissional de engenharia física, o ramo ambiental se apresenta como destaque, no qual ele pode contribuir com a utilização dos nanomateriais através da nanotecnologia para que tais características sejam agregadas às novas embalagens. No que é possível observar, a junção dessas ideias com as técnicas e o conhecimento do profissional de engenharia física, o meio ambiente só ganha com essa união, podendo ajudar os países a cumprir um dos compromissos da Agenda 2030 com a meta 12, que é o consumo e produção responsável, e a meta 14, da vida na água. E essa última é relevante na atualidade, pois, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, são lançados todo ano ao meio ambiente 2 bilhões de toneladas de plástico.
Assim, pode-se afirmar que a engenharia física, com o uso da nanotecnologia na produção de embalagens biodegradáveis, é uma aplicação dos conhecimentos multidisciplinares desses profissionais, pois trabalham novas técnicas, novas tecnologias e materiais importantes, com o comprometimento com a diminuição do impacto ambiental negativo. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a incompreensão dos benefícios do meio ambiente. E assumiu-se que a problemática do artigo continua sendo a incompreensão dos benefícios ao meio ambiente, sendo a questão do problema a seguinte: quais materiais podem substituir de forma parcial ou total o plástico na produção de embalagens, visando que este material seria biodegradável? Bom, a utilização do biopolímero adicionado de nanoestruturas para gerar os filmes alimentícios possibilita que ele adquira uma barreira de vapor, boas propriedades mecânicas, atividade antimicrobiana e boas propriedades térmicas e principalmente biodegradabilidade, que são características necessárias para desempenhar de forma eficaz a proteção dos alimentos e ser utilizada como embalagem. Assim, né, ao analisar a questão supracitada, tem-se que o profissional de engenharia física ele pode contribuir para a solução da problemática do plástico em embalagens alimentícias, trazendo benefícios para a sua vida profissional e, ao mesmo tempo, buscando soluções para uma das questões ambientais mais urgentes da atualidade. Os resultados obtidos eles revelam a vasta gama de nanomateriais que podem ser utilizados junto aos biopolímeros para a produção de filmes como embalagens alimentícias biodegradáveis. Os nanomateriais são uma ferramenta da nanotecnologia, o qual é um setor em ascensão sobre pesquisa e desenvolvimento de embalagens. Esse fato reitera a versatilidade da engenharia física para criar tecnologias capazes de mudar a forma de como a sociedade dialoga com o meio ambiente. Os resultados encontrados na revisão bibliográfica feita mostram a possibilidade de uso dos filmes alimentícios para substituir de forma parcial ou total o plástico nas embalagens, e enfatiza a contribuição da engenharia física na produção desses materiais e a capacidade de manutenção constante dos possíveis nanomateriais utilizados. Assim, a partir dos resultados, são possíveis 2 materiais substituintes ao plástico. Porém, os filmes de biopolímeros adicionados de nanomateriais, eles se adequam às exigências que uma embalagem alimentícia deve seguir. Eles podem ser produzidos com uma gama de nanomateriais que possibilitam diferentes características atribuídas. São provenientes de materiais renováveis, têm biodegradabilidade e, consequentemente, retardam o processo de poluição ambiental. Bom, na discussão, a gente manteve o objetivo do artigo, que é mostrar como as propriedades atribuídas pelos nanomateriais às embalagens alimentícias, tornando-as biodegradáveis, mantendo a qualidade da embalagem e mantendo os produtos conservados. Deste modo, com o artigo de Kênia Letícia Ferreira Peçanha, mostrou uma alternativa, que são as embalagens produzidas à base de biofilmes, esse sendo resultado dos biopolímeros que são produzidos a partir de organismos vivos, sintéticos ou não. Outra alternativa apresentada foi por Mayra Schaffer, que seria a aplicação de biopolímeros em embalagens produzidas a partir de papel craft, reforçado com nanocompostos. Considerando que o profissional de engenharia física, pelas ferramentas multidisciplinares que possui, é apto a resolver a problemática da quantidade excessiva de plástico disposta no meio ambiente, através da fabricação de novas embalagens alimentícias, que representa expressivamente parte desse número depositado, biodegradáveis utilizadas na nanotecnologia. Para isso, foi gerada a seguinte questão: quais materiais poderiam substituir forma parcial ou total plástico na produção de embalagens alimentícias, visando um caráter biodegradável? A fabricação dos biofilmes alimentícios diminui a pressão sobre o meio ambiente, pois é oriundo de fontes renováveis, o que não afetará o ciclo da natureza, como acontece quando algo que não pode ser reposto é removido.
A biodegradabilidade dos filmes minimiza os impactos que o plástico causa no meio ambiente, por permanecer nele por centenas de anos. Estes resultados são os motivadores da pesquisa bibliográfica, que, consequentemente, motiva cada vez mais a pesquisa dos nanomateriais adequados para compor os biofilmes, juntamente dos biopolímeros. A pesquisa é realizada por profissionais capacitados a trabalhar com nanotecnologia, como os profissionais de engenharia física. Assim, a discussão correlaciona o uso da nanotecnologia na fabricação de biofilmes e a função do engenheiro físico nesse processo. A criação dos biofilmes pode ser através da ligação entre os biopolímeros e diversos nanomateriais, com diversas características que suprem as necessidades de qualidade de uma extrema gama de alimentos, tornando-o adequado para se utilizar. A aplicação da nanotecnologia por um engenheiro físico na produção desse material é capaz de minimizar um problema de importância social. Com isso, nós concluímos que a resposta da pergunta da pesquisa que os nanomateriais podem substituir o plástico na produção das embalagens alimentícias. Temos que os biofilmes resultantes da ligação entre biopolímeros e os nanomateriais são a alternativa com a melhor viabilidade, de forma com que o profissional de engenharia física, utilizando da nanotecnologia, pode aplicar propriedades únicas para cada material criado, produzindo materiais aptos a substituir o plástico e incentivando as indústrias a utilizarem esses materiais. Com isso, a solução para ser executada é a supracitada, pois os profissionais de engenharia física, com seu amplo conhecimento, podem produzir nanomateriais com propriedades únicas, que adicionados aos biopolímeros geram biofilmes que possuem as propriedades necessárias para a produção de embalagens alimentícias. São provenientes de materiais renováveis, possuem a biodegradabilidade, portanto, com a utilização destes biofilmes pelas indústrias de embalagens alimentícias, é possível retardar o processo de poluição ao meio ambiente pelas embalagens plásticas. Bom, essas foram as referências utilizadas no trabalho. Foram todas elas, uma foi tirada do site da Fiocruz, outra do Cielo e outra da Universidade Federal do Paraná. Todos os artigos tiveram como vertente, né, a aplicação da nanotecnologia em embalagens de alimentos, polímeros biodegradáveis adicionados de nanopartículas e desenvolvimento de revestimento para embalagem celulósica baseada em amido modificado. Nossos agradecimentos vão primeiramente a Deus e a nossa família pelo apoio. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente.